Olá, vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, ilumina nossa mente e nosso coração e vem com a tua força, o teu poder, mediante o teu Espírito. Fala conosco e transforma a nossa vida, nos faz nos achegar a ti e ter uma nova perspectiva de relacionamento muito mais íntimo contigo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 29. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Vamos à leitura da palavra. Diz a palavra do Senhor: Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. Irmãos, um amigo um dia desses me contou que ele andava lá pelo Rio de Janeiro, lá pela região da Cinelândia, e viu um homem mal vestido, sentado na calçada, rodeado de um monte de sacolas, cabelo comprido, desgrenhado, sujo, a barba por fazer, as mãos sujas, os dedos todos marcados. Então ele, caminhando na calçada, olhando aquele homem, logo pensou assim: mais um desempregado, precisando de ajuda e pedindo ajuda. Então ele colocou a mão no bolso para achar um dinheiro qualquer que pudesse ajudar momentaneamente aquele homem. Mas nesse momento, quando ele colocou a mão no bolso, aquele homem se levantou e tirou de dentro de uma sacola um violino e começou a tocar. Disse esse meu amigo, me contando, que ele não sabia se foi levado aos céus ou se o céu havia descido até ele. Uma coisa ele sabia: que o violino louvava Jesus, declarando: Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Quando aquele louvor maravilhoso acabou, meu amigo pegou um dinheiro e foi dar ao violinista. Então aquilo que parecia o céu que havia descido para ele se tornou muito mais do que isso. Aquele humilde homem olhou nos olhos dele e disse o que ninguém esperaria ouvir. Palavras dele: obrigado, meu irmão. Guarde o seu dinheiro. Eu estou apenas
louvando ao nosso Deus. Irmãos, ele estava apenas louvando ao Senhor. Em meio às lutas e às disputas idólatras exaltadas pela liderança dentro da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo louva ao Senhor, escrevendo esta carta e chamando a consciência deles de que Cristo não chamou os sábios segundo a carne, nem os poderosos, muito menos os nobres de nascimento. Ele nos chamou. Nós que somos as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas humildes, desprezadas e aquelas que não são nada, para o fim de reduzir a nada os que são. Aqueles que disputavam a liderança na igreja de Coríntios, para acabar com a vanglória dos que apoiavam esses homens, para que todos viessem a se humilhar na presença de Deus. Porque na cruz está toda a fonte da humildade. Disse Paulo: irmão, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muito de nobre nascimento. Irmãos, o mundo vive na valorização da capacidade, do mérito das pessoas. Os sábios e poderosos são valorizados, endeusados, e todos querem os seguir, todos querem imitá-los. Os influencers da internet, pois o apóstolo Paulo declara com expressão forte, uma expressão para que os crentes de Coríntios acordassem. Ele declara: reparai, disse Paulo. Ele não deu uma aula, ele não fez um tratado, nem deu uma boa argumentação lógica. Ele disse: reparem. Tenha a experiência viva em perceber quem são os verdadeiros filhos de Deus. Os grandes pregadores usam de todas as suas bagagens de conhecimento para pregar um sermão absolutamente brilhante. Brilhante em sua estrutura, em oratória, numa perfeita exegese bíblica. Mas as palavras nem sempre chegam à mente e ao coração dos ouvintes. Muitas das vezes as pessoas saem da igreja piores do que entraram, cheias de muitas outras dúvidas. Toda palavra pregada deve ser bem preparada, repleta de sabedoria, de conhecimento bíblico, de uma boa exegese do texto, mas se não for anunciada por um homem fraco, humilde, muitas das vezes desprezado e que nada se considera, o evangelho anunciado não será nunca loucura para os ouvidos dos incrédulos e vida às ovelhas de Deus. Porque na cruz está toda a fonte da humildade. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Quem é o sábio e o forte, senão o Senhor? Os homens caídos no pecado, exaltados, rebeldes e loucamente apaixonados por si mesmos, nunca irão mudar, nunca serão regenerados, nunca nascerão de novo se Deus não agir, se Deus não os humilhar com a verdade de que só Ele é o Senhor e Todo-Poderoso, e tudo Ele faz conforme a sua vontade. Examine a si mesmo. Quem você vê, olhe no espelho
O que você vê? Um sábio, um poderoso ou um fraco e um louco aos olhos do mundo? Porque na cruz está toda a fonte da humildade. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir para nada as que são. Quem são os que se acham fortes? Apenas os que se enganam, cegos pelo seu orgulho, os que acreditam plenamente em si, os que desprezam a realidade da vida e da morte. Deus usa fracos, humildes e desprezados para fazer grandes e maravilhosas obras, só para deixar claro quem é o Senhor. Por acaso, algum poder ou força humana pode confrontar a vontade de Deus? Quem é que não vai morrer? Por acaso, alguém vai levar consigo o seu suposto poder quando partir desta? Me diga, quem é este que poderá fazer isso? Disse Paulo: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Repare na sua vocação. Há 2000 anos atrás não existia fé cristã no mundo. Homens humildes e simples, pessoas que nem foram citadas nas Escrituras Sagradas, foram usadas por Deus para proclamarem a verdade do Evangelho da cruz, para edificar esta igreja. Repare na vocação, repare nas habilidades dos irmãos e nas suas também, nas suas. Ninguém foi, é ou será capaz de fazer o que Jesus fez, faz e fará. Reparai, pois, na vossa vocação. Reconheça que você não é capaz de fazer a vontade de Deus sem a presença do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo em você. É impossível ao homem ser humilde sem Deus, porque na cruz é que está toda a humildade. Repare quem são os filhos de Deus. São pessoas de muita qualificação, elas são humildes, e Deus faz maravilhas por meio delas, só para humilhar os exaltados. Não só humilhar, o Senhor vai reduzir a nada as obras dos exaltados no grande dia do seu juízo. Por isso, reparai, ninguém aqui está tentando te convencer com palavras de sabedoria, cheias de capacidade, apenas te chamando a reparar, observar, constatar que Cristo nasceu numa manjedoura, viveu em uma família humilde, sempre foi sujeito à vontade do Pai, foi humilhado, crucificado, morto e no final venceu. Repare nas palavras do violinista. Guarde o seu dinheiro, irmão. Eu só estou louvando ao meu Deus. Curve a sua fronte. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra está anunciada e o teu Santo Espírito agora nós clamamos que trabalhe no coração e na mente, para que ela seja implantada e venha, Senhor Deus, quebrar
arrancar, retirar toda exaltação, que os olhos olhem para a cruz, porque na cruz está toda a fonte da humildade. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.